Vamos fazer o nosso evangelho, estamos bem na hora. Daqui a pouco a gente vai ter uma visita aqui, que a gente vai ter a nossa festa junina, né? E aí vai vir aviso, eles estão precisando de ajuda, nós estamos precisando de ajuda. É uma festa muito legal. Vamos fazer a nossa prece, que aí a gente começa a falar depois. Pergunta-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que eu poderia. Mas então, que mérito teriam eles e, aos demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. É interessante isso, né? Porque a gente vai pensando assim, cada um tem o seu momento, né? Não tem jeito. A gente, às vezes, ainda mais a gente que já está num caminho assim, né? Que já está descobrindo essas possibilidades da doutrina espírita, toda a verdade que ela nos traz e conforto, a gente quer acordar todo mundo. Se a gente pudesse dar essa verdade para todo mundo, e essa felicidade que a gente sente, né? Essa paz de que nos sustenta em muitos momentos, a gente queria fazer com que eles acordassem. Mas nós não podemos fazer isso. No máximo, um exemplo nosso pode tocar eles, mas a busca é de cada um. E cada um vai ser na hora certa, né? Porque Deus sabe a hora certa de cada um de nós. E a gente sabe, porque senão a gente tinha acordado lá atrás também, né? A gente tinha sido desperto há muito tempo. E não é bem assim. Cada um, às vezes, a gente vem vindo na casa espírita e demora um tempo até acontecer realmente aquele ato, aquela vontade mesmo de você mudar a sua vida. A gente sabe que é um processo lento, é um processo de autoconhecimento, de vontade. Então, não tem por que ter pressa. Nós todos vamos acordar. Da forma que for possível. E Deus sabe exatamente o que vai ser aquilo que vai fazer a gente despertar. Então vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, querida irmã Joana, espíritos bondosos que nos sustentam e amparam, pedimos que nos envolvam a todos, Senhor, encarnados e desencarnados, nesta tarde de hoje, para que nos traga consolo, conhecimento e liberdade. Obrigada, fica conosco, graças a Deus. Boa tarde. Nós hoje vamos falar sobre o tema diversidade das obsessões. Bom, né? É o nosso último tema, assim, mais pesado, mais... Depois vai ser só a felicidade. Então, nós já sabemos que nós somos espíritos encarnados, que estamos aqui para vivenciar situações com o objetivo da nossa evolução, né? Toda aula a gente fala sobre isso. Nós não somos seres humanos que possuímos espírito, não é isso, nós somos espíritos. E tudo aquilo que a gente vivencia fica armazenado no nosso self. As experiências boas, e eu não vou falar ruins, vou falar não tão boas, para a gente ser bem positivo, não ser pessimista, né? Já que o tema já é meio tenso. Então, a gente armazena tudo isso. E todas essas experiências, tudo aquilo que a gente vivencia, tanto para o lado ruim como para o lado bom, nós vamos colher frutos disso, né? A colheita é obrigatória, né? A gente já sabe disso também.
Então, olha o que a Joana vem trazer para a gente. Do transtorno obsessivo, o paciente é também um espírito desajustado em recuperação. Então, não é só o obsessor que é desajustado. Quem sofre obsessão também está doente, decorrente da conduta arbitrária anterior, geradora dos processos que agora padece. Como estamos em campos experimentais de evolução, as vivências de cada existência propiciam as futuras conquistas de acordo com os mecanismos utilizados de origem elevada ou perturbadora. Foi o que eu acabei de falar. Ninguém, portanto, se encontra isento de responsabilidade nas ocorrências provacionais, particularmente nos distúrbios obsessivos, que podem ser sutis, graves ou muito sérios, transformando-se em problemas psiquiátricos de consequências imprevisíveis. A gente vai ver mais para frente o que é, então, a obsessão sutil, grave e muito sério, né? Eu coloquei aqui os tipos de obsessão que a gente conhece. Do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o desencarnado. Podemos exemplificar isso? Podemos. Vamos? Então vamos. Desencarnado para encarnado, como é que acontece? Alguém sabe? Alguém quer comentar? Não? É alguém que desencarnou, que eu prejudiquei no passado, e que ele vem, enquanto eu estou encarnado, ele aproveita a facilidade da carne e a aproximação dele, por ele ter essa facilidade de se aproximar. Sintonia. Sintonia. Uhum. Isso. Através da sintonia mesmo, né? Pode ter havido pode ser por uma reparação, uma exigência de reparação de alguma coisa que aconteceu em vida passada. Muitas vezes há até a obsessão de um ente querido. Porque não é porque é querido que faz bem, não faz. Porque como estamos em planos diferentes, em vibrações diferentes, mesmo que esse espírito, esse ente querido, se aproxime da gente com o intuito de nos acarinhar por saudade, querendo nos ajudar a resolver algum problema, nós sentimos esse impacto vibracional, nos causa mal-estar da mesma forma. Pode. Não, eu ia falar. Ele sentiu. E a pessoa sente, porque você está enviando aquela... Mas tem um livro dele, que eu acho que é Missionários, que eu já contei essa história aqui, que eles estão todos nas mesas, cansados, aí tem um casal idoso bem velhinho, bem desanimado, e em volta deles estão outros entes da família que já desencarnaram e morrem de pena, e ficam ali se abraçando. Eles estão o quê? É um processo de obsessão ali, pessoas que se amam, mas estão se obsediando, aí fica cada um passando a energia mais pesada para o outro. Aí o que fica aquilo ali? Horrível. Então, só lembrando, né, esse foi um parênteses para a gente lembrar que a obsessão não é sempre uma questão de negativa, assim, de embate, de alguém que quer cobrar alguma dívida, né, alguma revanche. Não, pode ser também por amor, mas não deixa de ser uma obsessão. E também tem... Sim. E também tem o caso da obsessão, que é só porque eu tenho sintonia com você. Você fuma, você bebe, você vai aonde eu gosto, então eu vou colar em você. Sim. Aí também é uma obsessão, sim. Sim, você aproxima. Com certeza. Você abre a porta, né? A gente sintoniza, né? A gente sintoniza de acordo com o que a gente está passando, sentindo, vibrando. Eles têm pena da gente, aí vai lá e fica, coitada, deixa eu ver se eu ajudo. Eu vou ficar aqui assim. E a gente vai ver que tem vários tipos de sintonia. Sim. Daí ser sutil, grave ou muito grave, gravíssimo.
porque aí o espírito foi esclarecido. Houve um esclarecimento. Aconteceu uma coisa muito engraçada lá em casa. A gente estava deitado assim na cama. Aí o Pedro olhava pro armário e falava assim: olha o cara ali. Olha o cara. Eu assim, gente, que cara, Jesus. Ele é o cara. Aí foi uns 3, 4 dias. Olha o cara tá ali. O cara, o que você quer? Ele falava com o cara. Eu assim, não é possível. Fui falar com ele assim, né? Ele assim, vamos colocar o nome pra prece? Eu falei, sim, por favor. Sumiu o cara. Nunca mais ele olhou pro armário e falou: olha o cara ali. Então a gente pensa que porque a gente vai no centro, mas a gente oferece. Às vezes as pessoas que têm algum problema, qualquer coisa, a gente está abrindo campo. Isso acontece muito fácil, por isso que tem, é o que ela está falando, tem a simples. E a gente vai ver o que acontece, a gente vai ver direitinho aqui, mais para frente um pouquinho, exatamente o que a gente sente, como que a gente identifica e como que a gente resolve, né? Porque não adianta só dizer o que acontece, tem que dizer como é que resolve, né? Tem dos encarnados com os encarnados. Alguém quer falar, quer comentar? Como é que é? Eu conheço 2 casos. De obsessão louca. E a outra perdeu a filha. Aí elas não... Elas não se desligam disso. Ainda fazem questão. A que perdeu a mãe, sempre que eu chego em casa, eu dou boa noite pra foto da minha mãe. Ah, não, mas aí você está falando de encarnado para desencarnado. Não, a gente está aqui, encarnado para encarnado. Tipo assim, eu sou amiga dela, só que eu quero ter a vida dela, eu fico em cima dela, eu quero tudo que ela tenha, que linda, mas eu acho que é um amor. Inveja. Aí fica ali mandando para mim essas energias ruins. Onde? Tá sugando, né? Tá tirando as minhas energias, tá me mandando uma coisa negativa. Mãe, filho, né? Tem muito que é aquela coisa, aquela controladora. Tá onde? Liga 1000 vezes. Isso é uma obsessão também. Marido, namorado possessivo, tem sim. Muito. É isso mesmo. Encarnado para desencarnado. Aí é o seu caso que você colocou. Filhas que perdem... A filha perdeu a mãe e não se conformava. Mas a gente também tem que entender que às vezes é falta de conhecimento. É ignorância, né? E aí tem gente que a faz ignorância, altar. que quando a gente fala aqui, ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. Mas também não quer. Não. E olha, eu vou te falar, e muitas vezes a gente sabe, mas existe uma distância grande entre o saber e o praticar. É bem diferente. Eu conheço casos de pessoas que passaram uma vida inteira estudando espiritismo, eram pessoas extremamente esclarecidas, tinham um conhecimento profundo da doutrina e no momento do desencarne ficaram apegados. Porque há um distanciamento. É uma coisa difícil mesmo que a gente vai passar, que é difícil mesmo. Então, a gente lê, se instrui, fala, para ver se a gente consegue minimizar isso. Porque realmente é uma dificuldade, né? Perder alguém não é uma situação fácil para ninguém. Né? Por mais que a pessoa seja espírita, por mais que a pessoa esteja acostumada... O médico, às vezes, ele acha que ele lida mais facilmente com essa situação, porque durante a vida profissional dele, ele passa por isso. Mas quantas vezes, quando é na sua própria família, a dificuldade é a mesma? Né? Porque eu acho que é muito difícil a gente se acostumar com isso. As perdas são muito dolorosas para a gente ainda. Então, a gente está aqui para trabalhar essas perdas, para que elas não gerem doenças na gente, né? Não, mas eu acho que, lógico, tem tempo que é normal. O luto. Sim. A gente está falando de doença, A gente já está falando quando vira doença. Mas foi exatamente isso que ela fez. 5, 10 anos. Tá ali, agarrada naquela dor. Mas é uma pessoa, você vê, ela tá num processo de doença. Ela se botou de vítima, de circunstância. Agora, você veja bem como é que é engraçado, né? Você não vê que isso acontece com todo mundo. Todo mundo vai dar tchau para um ente querido. E existe muita conversa de, minha vida acabou, né? Minha vida acabou. Não acabou. Né? Agora a vida não acabou porque alguém partiu, ou porque alguém nos deixou, ou porque uma pessoa... Não acaba para ninguém, para nenhum dos dois, né? Para nenhuma das duas pessoas. E é dos desencarnados para os desencarnados.
Bom, isso a gente vê muito na mesa mediúnica, né? Os espíritos vêm nos dar notícias de que muitas vezes eles são perseguidos por outros espíritos, na própria erraticidade. No próprio filme Nosso Lar, que ele tá lá no umbral e vem aquela galera assim, suicida. Aquilo ali é uma forma de obsessão, que eles estão atraindo ele, né? E em vários livros do André Luiz tem casos de você ir resgatar a galera que tá presa lá em porões, em lugares horrorosos, pelo escravizados. Esse filme esses livros dele, eu vou te falar. Espíritos vampirizando outros espíritos. Tem muito. Nos livros de André Luiz também tem bastante. Fala, André. Sempre. É amor, pô. A gente está falando de doença, quando sai da normalidade, quando começa a afetar a sua vida, quando você perde o convívio social, quando você se torna melancólico, triste, quando já sai da normalidade. Nós já sabemos que é óbvio que tem um período de luto, né? A gente está tratando aqui dos casos que geram doenças, das coisas extremas, né? Saindo da normalidade. Dani. Horrível. Eu já vi uma cena assim também que eu fiquei assim, ó. Sim, esses espíritos que se agarram no caixão, que choram, que não sei o quê, eles não... Vamos voltar a dizer, eu tenho certeza que eles são ignorantes, que eles desconhecem o mal que eles estão trazendo para aquele espírito que acabou de desencarnar. Porque o espírito que desencarnou, ele continua sentindo as mesmas coisas que ele sentia em vida. Então, você imagina, você que tem um amor por aquele ente, vendo o desespero daquele ente, como é que você vai se sentir? Desesperado, mal. Como é que você vai continuar o seu caminho evolutivo, que a gente sabe que a gente tem que continuar, vendo aquele nosso ente querido desesperado? A gente fica o quê? Apegado àquela situação e não consegue prosseguir, né? Tem muitos casos na mesa obsessiva disso, né, Dani? Muitos. Que eles não conseguem ir embora porque eu vi ele falava assim, eu não posso ir embora porque ali é minha casa. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu só estou na minha casa. Eu quero ficar com a minha família. Eu quero ficar, todo mundo está lá. Por que estão reclamando de mim? Não estou fazendo mal para ninguém. Porque ele mesmo não... Porque da mesma forma que o que está aqui encarnado está sofrendo, não entende, não sabe, ele está na ignorância, como a Dani falou, o de lá também. É materialismo, né? Eu acho que se divide um pouco essa situação em duas. Os que são totalmente ignorantes, então que vão para uma mesa mediúnica porque não sabem que a vida continua, que eles têm um caminho a seguir. Então, eles ficam... Como a gente, quando desencarna, continua vendo, sentindo as coisas da mesma forma, quem não conhece o continuar da vida, fica meio perdido mesmo. Nem sabe que morreu. Às vezes chegam lá e falam, o que aconteceu comigo? Eu morri? Eles estão paralisados na última imagem que eles têm. Às vezes... sei lá, no nosso tempo aqui, sei lá, anos, presos numa única imagem. Daquela que eles tiveram, a última do desencarne. Ou pode ser de outros séculos até, né? Pode ser no sofrimento, naquele momento do sofrimento, de uma morte trágica. Pode ser presos naquela residência com a família, porque não quer deixar a família no hospital. Aquele filme O Outro, sabe? Vocês viram? Que ela fica presa ali, ela não sabe, ninguém tem noção que morreu. E os empregados vêm e voltam para falar. Vários. Foi muito bom. Tem aquele Se Eu Ficar, né, também. Se Eu Ficar, a menina vê a família toda morrendo. Sexto Sentido é bom também, exemplo. Tem vários que exemplificam isso, né? E é assim mesmo, o cara não sabe. Sozinhos. Não, sozinhos, interrogação, não achou? No YouTube. Sozinhos, interrogação. Tá lá a série. São 5.
Muito bom. Então, Allan Kardec classificou a obsessão para a gente de 3 formas. A primeira delas é a obsessão simples. O espírito enfermo, consciente ou não dos seus atos, se liga ao indivíduo, tá vendo? Consciente ou não dos seus atos, se liga ao indivíduo pela afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos vivenciados em experiências passadas na atual ou reencarnação anterior, produzindo mal-estar e inquietação, quando se confunde com os próprios conflitos do paciente. Olha aqui, ó, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Sentiu alguma coisa que não é normal em você, liga a antena. Um pensamento ruim, esquisito. Né? Liga a antena. Uma tristeza profunda, sem nenhum motivo, opa, alguma coisa está acontecendo que está me envolvendo, que não é meu. Eu não estava assim. Então, a gente abriu alguma porta. Pode ser uma vacilada muito rápida, de 1 segundo, que a gente faz essa conexão. A gente faz a conexão. Isso é tão fácil de fazer. Muito fácil. Essa simples, O tempo todo. a gente pode dizer que a gente passa por ela todo dia, várias Por vezes isso que por é bom dia, vir a gente sempre nem aqui, percebe. tomar o passe, Nós nem fazer percebemos. leituras, o evangelho, porque você também está ajudando. Eu vou falar o nosso disso irmão. agora. Desculpa. Ela tá roubando minha aula, gente. Nada Assim é não pra vai dar. repetir, Dani. A gente tem que ouvir muito isso. Para de roubar minha aula, obsessora. Sim. É simples, ó. O exemplo de uma obsessão simples. Ó, olha ali. Ela tá me hipnotizando. Já passou de ser simples. Vai. Já tem outro estágio. Então, a obsessão simples se instala com a persistência do pensamento. À medida que passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Alguém já passou por isso aqui? Do nada, assim, vem um monte de ideia que você fala, de onde está vendo isso? Fala isso. Vem aquela vontade de falar uma coisa que você não sabe nem de onde veio. Que depois você fala assim, eu falei isso, gente, por quê? Eu não estava com vontade. A gente passa por isso, né? Ou não? Ou só eu que passo? Tá. Aquele pensamento estranho. Ah, olha só, ela tá falando de você. Olha aquela safada, aquela não sei o que, aquela... Aí vai te perturbando. Daqui a pouco você tá olhando pra mulher, você tá gritando, chamando ela disso, daquilo que você não sabe nem por quê. Você está muito bem, hein? Pensamento. Alguém no banheiro já ficou discutindo? Criando uma banheiro? história no banheiro tomando banho? Ah, tá. Fulano me falou aquilo, eu podia ter falado aquilo, mas aí ele ia falar aquilo, eu ia falar aquilo outro, não sei o que. Você cria uma história Nossa, inteira. quando você vê, você sai com ódio. Realmente você cria aquela situação, né? Tomando banho, você vai criando a situação, assim. Você mesmo pergunta, você mesmo responde. Isso. É, louca. Vai. Lembrei ali Vocês viram sábado, domingo na palestra? Foi fantástica. Eu adorei aquela coisa que quando ele falou assim, a doença veio matar a louca, né? E aí tem situações que vem pra matar aquela pessoa. Falava assim, eu vou falar, será que vocês vão aguentar? Nossa, ele é fantástico. Então. Ele... Desculpa, Alci, fala. Exatamente, o é isso, vai ter te falado. O ele vem, o cara chega do trabalho, ele fica lá assim, vamos beber uma cerveja? Vamos beber uma cerveja? Que isso? Não escuta ela não, vai beber uma cerveja. Aí ele fica assim, vai beber uma cerveja. Ele vai lá e bebe a cerveja. Vamos sair, ele vai envolvendo e você vai achando que são seus pensamentos, mas não é. No YouTube tem vários desses vídeos, né? Tem vários. A pessoa chega em casa, abre a geladeira, tá lá o espírito, bebe a cerveja. Ela senta no sofá, vem outro e fala, fuma um cigarro. Ela fuma. Aí vem o terceiro e fala, faz uma fofoca, liga para fulano e fala mal de não sei quem. Aí ela pega o telefone, os três obsessores estão lá assim, aí a que mandou ela fazer a fofoca fala, yes, ganhei, né? Isso, Aí ela pega, liga para a amiga e fala, amiga, não sei o que está acontecendo, estou recebendo um monte de ideias aqui que não são minhas.
ler o Evangelho, capítulo 23, aí os espíritos, um olha para o outro, assim, desesperado, aí ela pega o Evangelho e começa a fazer o Evangelho. Aí no que ela começa a fazer o Evangelho, eles saem e entra o espírito benfeitor, né? Vem o mentor e começa a mandar fluidos para ela. Aí, nisso que ela está lendo o Evangelho, ela pega o cigarro para acender o cigarro. Aí ela, não vou acender, apaga o cigarro, quer dizer, ela entra em sintonia novamente com o mentor e aquelas ideias deixam de fazer parte do consciente dela. Ela não está mais ouvindo aquilo. Ela desconectou. Não, esse é um outro que ela está falando. São vários vídeos. Você põe lá, tem um monte. Né? Cada um melhor do que o outro. Assim, porque tudo, logicamente, o assunto é sério, mas é tudo voltado assim, para piada, para coisa divertida. Não é, né? Esses sozinhos é mais história mesmo. Não é piada, não. Até porque o outro é Amigos da Luz. Esses são mais... Uhum. E depois que eu fiz, o Espírito falou no meu ouvido. Fui eu que mandei você fazer. Você é um fantoche, não foi isso que eles falaram pra gente, no livro dos Espíritos? A gente, pegando o teu gancho aí, a gente também tem o seguinte hábito. Quando a coisa é boa, quando a gente tem boas ideias, são nossas. A gente não teve ajuda de ninguém. Agora, quando a gente faz alguma coisa errada, foi o obsessor. Coitado. Caramba, o obsessor me fez fazer isso, não era minha vontade, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso, o que é nosso e o que não é. Porque nós também temos, a gente só sintoniza porque nós também temos. Se nós não tivéssemos, não haveria essa conexão e a gente vai ver... Tanto que ele vai influenciando, mas o cara só faz porque ele quer. Aqui, através da persistência do pensamento. Mas depende, né? Ela vai falar mais à frente que tem casos mais sérios. Pode ir, vai roubar a aula, não, né? Então tá. Então, como é que a gente faz? Eu adoro, gente. Obsessão. Como é que a gente faz? Qual é a solução, né? Joana traz lá pra gente. Então, botei em verdinho pra gente... lembrar da solução, olha lá, ó. A renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras consegue cessar o fluxo das influências perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. É o nosso... Cadê o coro? Vigiai e orai, né? Que a gente já sabe. Então, a gente precisa... Então, para esse tipo de obsessão, a simples, a gente consegue resolver dessa forma. Fácil, não é? Não é fácil? É fácil. E também... Não, é fácil. Mas aí por isso que a gente tem que ter esses mecanismos. A gente tem alternativa, a gente consegue... nós, individualmente, temos autonomia, sem ajuda de ninguém. Nós somos capazes de resolver este tipo de obsessão, se for da nossa vontade. Então, aqui, a gente, da mesma forma que a gente atrai essa obsessão, a gente repulsa, a gente termina com ela, né? Se a gente cansar o espírito... ele não volta. Ele vai pegar o que for mais fácil. Ele vai ser chato, eu tô aqui. Evangelho toda hora. Eu tô aqui, eu leio o Evangelho, eu tenho bons pensamentos, eu vou para o centro espírita, eu faço o trabalho voluntário, aí eu vou para o trânsito lá, me destempero, aí eu vou para uma fila, reclamo, mas eu vou para o livro novamente. E o outro lá, que só reclama, que só fica o dia inteiro maltratando as pessoas, não sei o quê, é mais fácil ele obsediar quem? Aquele lado que eu, que estou aqui tentando manter um equilíbrio. A escolha até porque eles não querem trabalho, é onde quer tá fácil. Você quer falar, Tereza? Então fala agora. A Tereza veio fazer um apelo, um convite, né? Eu vou aproveitando aí, você falou, e vou pegando assim. Uma maneira de afastar o obsessor. Uma maneira de você afastar o obsessor também é colaborar com a nossa festa julina.
Foi ótimo o link, né? Então, porque né, a gente está trabalhando no bem, ajudando a nossa casa, que está em cima da hora, a festa julina. Então, quer dizer, é uma ajuda aí muito preciosa. Então, eu vou deixar aqui com vocês. Em vez de ficar fazendo fofoca, vai fazer o docinho, vai enrolar brigadeiro, né? Não, eu vou deixar então. Eu vou dar uma listinha para vocês do que eu estou precisando. Aí eu vou deixar com os instrutores um papelzinho. Quem puder, coloca assim, o que pode ajudar, o nome e o telefone. Que aí eu vou encaminhar para o coordenador da barraca. A gente está precisando de bebida, que é refrigerante em latinha, mate em copo. Jana. Guaraná natural em copo. A gente está precisando de salsichão, aqueles espetinhos prontos. Tem uma pessoa que faz, que ele ficou ano passado encarregado lá na barraca do espetinho. Então, eu posso passar o telefone da pessoa que faz e aí pode fazer o pagamento, que ele faz bem em conta, já vem um espetinho pronto. Então, para o pessoal da barraca é mais fácil, né? Já está pronto, espetinho de carne, de churrasquinho, de frango, salsicha. Quem souber fazer uma canjica, pode trazer. Se fazer um doce gostoso, traz também, entendeu? Vamos dizer, salsicha para o cachorro-quente, batata palha, tudo assim, qualquer coisa, é muito bem-vindo. A gente precisa alugar ainda 15 barracas, a gente tem banheiro químico para alugar, a gente tem mesa, som, enfim. Os banheiros químicos, ele falou que já conseguiu todos, o Nelson. Então, a gente precisa também de doação, pode ser em espécie, né? E pode ser também dessa forma. E também o trabalho voluntário, da pessoa trabalhar na barraca, porque, né, senão a gente não tem como servir. A festa começa às 4 horas e termina às 10. Só que isso aí os coordenadores das barracas vai dividir em turno. A turno da abertura começa às 14 e depois o outro do fechamento vai até mais tarde, que a barraca termina às 22. Então, tipo assim, toda doação dentro disso aí que eu passei é muito bem-vinda, a quantidade que puder. Tá? Aí tem o papelzinho aqui, vocês podem pegar aqui no final e entrega para ela que as meninas passam para mim, tá bom? Venham, tragam os obsessores, eles vão comer bastante, dançar muito, vão ficar cansados e vocês vão ter uma noite tranquila de sono. Isso, convida todo mundo do prédio, condomínio, amigo, traz todo mundo depois. Vai ter quadrilha, vai ser uma maravilha, entendeu? Correio do Amor, tudo que vocês possam imaginar. Vai fechar a rua, tem pula-pula para criança, é uma beleza. E você vai estar trabalhando com quem? Com a espiritualidade superior. Olha que maravilha. É um dia de estar envolvido, é um dia de ajudar, de amparar, porque a gente está ajudando a casa e voltando para a gente mesmo todo esse benefício. E é um dia de confraternizar também, né? A gente deixa de estar aqui para estar ali fora, confraternizando, tendo tempo para fazer essas relações interpessoais que a gente não tem aqui no nosso dia a dia. Ali a gente vai ter esse tempinho. Como a gente tem aí, o tempo está avançando muito rápido, eu vou passar o vídeo e aí a gente vê se consegue chegar ao final da aula. Se não conseguir, a gente continua na aula que vem. Opa, onde será que a gente vai hoje? Ih, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu obsedi essa daqui, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chato assim? Qualquer semelhança, tá, gente? É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Não sei. Sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ai, mas eu não aceitei, não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, seu
Miserável, desgraçado. Não enxerga. Fica no celular e não presta atenção por onde anda. É demais. Essa pessoa tá... Aí, falei? Vamos lá. Vamos. Fala! Fala, brother. E aí, tudo nas trevas? Bom, mais ou menos. Minha obsediada agora não sai daqui, eu já tô sem criatividade pra inventar empecilho pra ela não chegar. Não, o pior é o meu. Agora diz que trabalha aqui no centro espírita. Ai, cada uma, né? Ô, lá no umbral, viu? Fala sério, vê onde que esse homem vai parar. Código é? E aí, mera coincidência, né? A gente não passa por isso não, né? Oh, acendeu errado. Deixa eu só comentar aqui rapidinho o vídeo. Vocês viram o que acontece? O obsessor ele fica na porta esperando a gente sair. E é verdade, isso aí não é só uma brincadeira não, isso é sério. O obsessor, ele vem com a gente, fica lá na porta esperando a gente sair. Na hora que a gente sai, a primeira vacilada, ele cola na gente de novo. E aí a gente fica nesse círculo vicioso um tempão. Até a gente começar a fazer a nossa reforma íntima. Até a gente começar a mudar o nosso padrão vibracional, até a gente começar a mudar os nossos pensamentos, até a gente começar a domar as nossas más tendências. Por isso que é tão importante, a gente fala tanto isso aqui. Eu acho que quando a gente visualiza num filminho, fica mais claro para a gente ver o que acontece, né? A gente pode ter noção, a noção assim, visual do que acontece. E ele fala ali também no vídeo, o outro obsessor, o novato, que está perdido, né? Fala ali no vídeo assim, vou atrás, eu vou não sei o quê. E você acha que não tem os amigos orientam, não vai não, espera. Por quê? Porque a intenção deles é se unirem para praticar o mal. Eles não, como é que fala, que a gente ouve muito falar no espiritismo? O mal faz alarde, o bem não. Muitas vezes a gente tem vergonha de fazer o bem, de ser uma voz solitária, né? A gente precisa tomar coragem e se unir para fazer o bem, porque o mal não tem medo, não. O mal está ali. Pode falar. Fala o que você queria falar. Como assim? Vamos dançar com a filha? Eu vi o Divaldo falando assim, que quando ele não sabia responder, ele mandava a pergunta de volta. Mas o que você quer dizer com isso? Não, eu não entendi a pergunta também. O contexto da história. Esquece a história. Uhum. A gente está sempre com uma obsessora de volta. Entendi o que você falou. Por que eles não estão sendo tratados? Foi isso? São, mas quem disse que não? São. Eles são, mas tudo depende. Você viu, garota? Já me chamaram para entrar aqui, mas eu não quis, não. Tudo depende do estágio que esse obsessor se encontra. O que acontece na mesa mediúnica? Os obsessores, eles são trazidos até a mesa mediúnica e ali é feito um processo de esclarecimento para aquele obsessor, para aquele espírito, tá? Muitas vezes, como a gente já falou, são só ignorantes. Outras estão ali obsediando por um revide, né? Querendo resgatar o mal que foi feito para eles, né? O doutrinador, ele vai ter o trabalho de fazer esse espírito ter o esclarecimento. Então, o espírito passa a ouvir uma outra verdade, que o que ele está fazendo está comprometendo ele em primeiro lugar, que aquela vingança não vai trazer para ele o que ele pensa que ele vai ter. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Então, assim, se o espírito não tem ainda a capacidade de vir a essa mesa, porque ainda está num processo de muita raiva, está num processo que ele não escuta nada, não adianta ele ser trazido. Tem um
momento certo para que ele seja trazido e possa ser esclarecido, porque senão ele não é esclarecido. Tá? Então, eles são trabalhados sim. E no momento certo, por exemplo, a gente falou de obsessão de obsessão de desencarnado com desencarnado, né? Perseguição. No momento em que o espírito que está desencarnado lá, está sendo perseguido, ele se arrepende, ele ora, ele pede, vêm os espíritos benfeitores e socorrem aquele espírito. Sim, ele não fica à mercê ali eternamente daquela situação, não. Então, a partir do momento que ele se modifica, ele é socorrido. E a partir do momento que ele tem um pouco de esclarecimento, ele já pode ser trazido para ser trabalhada a melhoria dele. Foi o que a gente tirou no Evangelho. Cada um na sua hora. Vai ter a hora do despertar. Às vezes a pessoa está num processo ali de loucura, como a Dani colocou, que não tem condição de ver. Por que a gente faz o Evangelho em voz alta? Porque não é só para você. É para você e para todo mundo que está à sua volta. O esclarecimento é para todos. Então, por isso que a constância em você manter leituras edificantes, fazer sempre o Evangelho no lar, são atitudes que vão mostrar para o outro que você está se renovando, e aí, de repente, ele vai abandonando aquela raiva, ou não, vai achando você chata e vai indo atrás de outro, ou ele vai sendo curado. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele passa 8 anos no umbral, né? Mas por que ele passa 8 anos no umbral? Porque ele era mau? Não, porque ele era somente ignorante dessa possibilidade de vida espiritual. Ele não sabia. E ele não conseguia, ele não tinha noção de Deus, ele era ateu, ele não tinha noção de nada disso. No momento que ele consegue ter uma lucidez e pedir socorro a Deus, naquela mesma hora, aparece a equipe e resgata ele. Então, assim, na hora que a gente abrir essa possibilidade, isso vai acontecer. Então, esses processos, o socorro está sempre ali, mas a gente tem que estar pronto para esse socorro, querer. Muitas vezes o espírito é convidado, né? Sim. Para vir para o lado do bem, mas não quer. Aquela menina fumante, por exemplo, e na mesa mediúnica acontece muito isso. Eles conversam, eles falam que não vão, que não querem, que às vezes o espírito vem à mesa mediúnica diversas vezes. Ele começa vindo para ouvir. Vem muitas vezes, escuta, aí tem outra mesa, ele escuta, ele tem choque anímico, só depois é que ele é trazido para a mesa. O médium dá a passagem para ele poder falar, e aí ele coloca o problema dele, o doutrinador vai lá e tenta mostrar para ele, né? Não existe, a ideia da mesa mediúnica não é evangelizar o espírito, não. É mostrar para o espírito uma outra verdade que ele desconhece, né? Um outro caminho. Aqui eu trouxe, então... Por isso que, por exemplo, essas 3 pessoas que encarnaram, né? Sim. É sempre por esclarecimento. Ele vai tentando abrir a sua mente para que você possa compreender e aceitar o socorro. É sempre assim que você está falando na hora do desencarne? Não, não é sempre assim na hora do desencarne. Se a pessoa é uma pessoa... Ela está perguntando processo de esclarecimento, né? De esclarecimento que já está desencarnado mas lá. de desencarne não. Porque se a pessoa é um espírito, né? Se eu sou uma pessoa aqui encarnada, que só pratico o mal, só quero o mal dos outros... Eu estou num processo de querer me dar bem, de brigar com todo mundo, de passar a perna em todo mundo. Sou materialista ao extremo, né? Prejudiquei um monte de gente. Quando eu desencarno, com certeza, eu vou me unir a quem? Aos espíritos que têm esse mesmo tipo de pensamento. É por afinidade. Então, eu vou ficar lá com aquele grupinho até eu ter um esclarecimento do que eu fiz, de que aquilo não é certo, que eu estou me prejudicando, mantendo esse tipo de comportamento, não sei o quê, até eu estar num ponto de lucidez lá, que eu possa ser resgatado e aí ter um novo processo. O fantástico disso é que ninguém está fadado a uma situação ruim para o resto da eternidade. Por pior que a gente possa ser,
a gente sempre vai ter uma oportunidade de melhorar, de ser resgatado e de evoluir, né? Sempre vai acontecer isso. Eu trouxe um resuminho para a gente poder guardar, porque como o Kardec está trazendo 3 tipos para a gente poder diferenciar, então acho que assim, fixa bem, olha lá, ó. Então, a obsessão simples se dá por afinidade moral e psíquica, persistência no pensamento, os sentimentos que a gente tem, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados, e como solução para resolver isso, renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras. Foi essa parte de obsessão simples? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, tá. Vamos pelo menos começar por fascinação. Essa já é uma outra obsessão mais séria, pela receptividade muito grande do paciente, que se deixa arrastar pela ideia negativa, particularmente nos fenômenos mediúnicos e, em especial, na psicografia, que o leva a uma constância para escrever onde esteja e com o material que disponha. Comportamentos estranhos, portadores da total razão e do conhecimento da verdade, irredutíveis no seu ponto de vista, mesmo absurdos, impedindo a lógica do senso comum. Se torna arrogante, vaidoso, das conquistas que pensa haver adquirido, evitando os diálogos esclarecedores e deixando-se vencer pela influência espiritual, que o deseja afastar do convívio social saudável, a fim de dominar o raciocínio e a razão por completo. Essa fascinação a gente vê muito em casa espírita, presidentes de casa espírita, diretoria, coordenadores de trabalho, trabalhadores, né? A gente vê muito no ambiente de casa espírita. Por quê? Olha lá, existe o quê? Uma vontade de dominar o raciocínio e a razão, e o afastamento dessas pessoas das suas funções. Tá? Existe um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que relata situações dentro de uma casa espírita, e um capítulo fala sobre a fascinação. Conta lá, quem tiver interesse em se aprofundar, bota no Google. Tem uma versãozinha resumida, se não tem aqui também na... Não, compra lá embaixo. Na livraria. É muito bom para ter. Também. Então, assim... então, a gente já observa uma diferença entre uma e outra, né? O organismo passa a ressentir-se das energias deletérias que são absorvidas em razão de algumas manias que o fanatismo instala na mente da vítima. Mudanças abruptas na alimentação, na abstinência, no exagero da fé religiosa ou de qualquer ideal esposado, no comportamento que se aliena, etc. Aqui, nesse caso, é mais difícil a pessoa se libertar, né? Não é só fazendo oração. Ela não, como ela está se achando a dona da razão, né? Ela está ali envolvida de tal forma que ela não está vendo os absurdos que estão acontecendo, é muito mais difícil porque ela não aceita que ela está passando por essa situação. Está todo mundo errado, isso aqui é assim, essa situação é assim, todo mundo está errado, só ela que está certa. Né? E a vítima de hoje, algoz de antes, cabe o mais importante. Aí, por que é mais difícil, né? Não é só você ler o Evangelho, não é só você fazer oração, não é só você tomar cuidado com o que você pensa, com o que você faz. O mais importante é fazer a reforma moral mediante o consentimento da razão e do coração. Fica mais difícil, já que a pessoa está nesse tipo de envolvimento. A oração, nos momentos de alguma lucidez, porque não tem lucidez, né? A pessoa está vivendo uma situação tão diferente da real, que ela não percebe, então para que ela vai orar? Para que ela vai dar ouvido ao que os outros estão falando para ela? As preces, aí entram o quê? As preces e vibrações dos parentes e amigos,
quem está observando que essa pessoa está passando por esse momento de fascinação é que vai ter que intervir a favor dessa pessoa, porque ela mesma ali já não está, né, com condição de fazer isso. Os passes e a terapia desobsessiva conseguem resultados. Está aí a terapia desobsessiva como uma das soluções. Os passes que são ministrados nos centros, né? Você quer falar alguma coisa? E todos esses processos obsessivos, eles começam muito suaves. E aí muitas vezes você não consegue perceber. Por isso que a fascinação, ela tem essa dificuldade em você perceber algum tipo de mudança no seu processo, no seu dia a dia. Porque ela vai começando de forma suave, ele vai entrando devagar na sua vida, na sua mente, ele vai caminhando junto com você, você vai se acostumando com aquela presença, ele vai insuflando o seu ego, ele vai por aí. E aí você vai que é a parte que você começa a não querer ouvir os outros, que você que tem a razão, que eu vou lá e eu trabalho todo dia e o outro nem vai estar querendo falar o quê para mim. Então, é um processo bem mais complicado e todos esses processos obsessivos, eles começam de forma suave para que a gente não perceba, porque a ideia deles, né, desses irmãos que estão presos à ignorância, é conquistar, né? Eles estão ali para pegar aquilo que eles querem. Seja terminar um trabalho na casa espírita, seja só prejudicar você mesmo, ou alguém das... Porque às vezes eles pegam uma pessoa da família e nem é aquela ali o alvo. O alvo é outro. É a mãe, é o pai, é desajustar aquele mais fraco para poder perder o núcleo, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento, não só a nós, mas como também os que estão à nossa volta. Porque o que a Joana faz com a gente aqui nesse curso? Ela nos orienta a aprender a viver nesse mundo espiritual que a gente vive, mergulhado. A gente acha que a gente é só matéria, mas não é, a gente já sabe. Então, quando a gente começa a entender e aí observar que eu tenho que fazer meu autoconhecimento, eu tenho que me observar para que eu veja quando eu estou sofrendo ataques, para que eu veja o que eu posso fazer para eu encontrar a paz e a saúde. Não é à toa que ela fez esse livro, e esse livro é um caminho. Então, todas essas aulas são para que a gente esteja cada vez mais aptos a lidar com esse mundo espiritual que a gente está mergulhado nele. E esses processos obsessivos fazem parte, né? A gente vai passar por eles. De preferência, só o simples já está de bom tamanho para a gente, né? Não vamos querer fazer nenhum upgrade nessa história. Fala. Não é complicado, não. Não é complicado você pegar dirigente para fazer tratamento, não. Vem com a Iraci. Não é, não. A Iraci já fez e assim, não é complicado. Porque se o dirigente e o presidente tiver o mínimo de humildade... O mínimo, pois é. Se ele tiver o mínimo de humildade, que normalmente tem, né? Para estar ali fazendo esse tipo de trabalho. Amparado também, né? Pela espírita, recebe. Normalmente tem um mentor da casa ali também que está fazendo um trabalho junto. Ele é afastado, ele se trata e ele volta às suas funções, sem nenhum problema. Sim, muitos. Criança sofre, gente idosa, ia falar velho, gente idosa sofre, pessoas boas sofrem. Eu fiz o seguinte, eu peguei lá no final, no Livro dos Espíritos, tem várias perguntas e respostas. E aí eu trouxe algumas respostas para dúvidas que talvez a gente tivesse aqui, está lá no final da aula. Não fala sobre criança, mas fala sobre pessoas boas. Pessoas boas sofrem. A obsessão sofrem. Sim, agressivos demais. Agressivo. Geralmente é agressivo, agitado, muito, não dorme, acorda várias vezes, briga muito, fica muito. Na evangelização. Não esquecendo que criança é criança, mas o espírito. É um espírito que já teve várias encarnações, que trouxe aí, tem sua bagagem, seus desafetos. Não é difícil, não. Traz para casa espírita, Iraci olha e já identifica no ato. E você mesmo, conhecendo seu filho, você vai ver que tem dias que ele está estranho, tá? Por que é isso? Ele não é assim, ele está agitado demais. Aí você traz para o tratamento, passa. Eu entendo o que ela fala. Minha mão está gelada, não desencarnei, não. Eu entendo o que ela fala. É porque as crianças hoje em dia...
As crianças hoje em dia, elas são mais... Muitas delas têm uns comportamentos mais sem limites, em função da educação que está sendo dada, né? Então, assim, eu não quero nem falar muito porque eu não sou dessa área, mas eu estou falando como observadora, né? Não como profunda conhecedora do assunto, mas o que a gente nota? As crianças muito sem limites. Então, muitas vezes é difícil a gente saber se aquilo é falta de limite ou se a criança está obsediada, né? Quando começa a dar aqueles ataques de loucura, né? Não, mas então depende da família, de como a família... Você tem que ver como a família lida com aquela criança. Se a família tem uma estrutura equilibrada, tenta dar uma educação que a gente, vou botar aqui entre aspas, normal, né? Dentro de uma normalidade, com limites, com regras, com horários, com isso, sim, sim, não, não, né? Como a gente costuma dizer. E a criança, de forma nenhuma, responde aquilo, aí tem que se investigar. Agora, se é uma criança que está ali num lar, que pode tudo, vale tudo, ninguém controla, aí faz parte daquilo que ela conhece, porque a criança ela tem que ser moldada, né? Você trabalhando com criança, eu acho que isso é mais... Tem, hoje em dia tem muita... Uhum. 4 anos é uma idade que está com muita imaginação, só que ele está com muita dificuldade para dormir. E eu já percebi os horários que ele sempre acorda pedindo ajuda entre as 2 e as 5 da manhã. Uhum. Mas você já falou já trouxe ele para... Ele está fazendo a evangelização, não tá? Então no sábado a gente conversa com a Denise. Porque às vezes pode estar passando por pode ser alguma coisa que esteja envolvendo ele, ou só uma perturbação espiritual. Ou só uma fase. Tudo às vezes entendeu? é uma nem fase. Tudo às vezes é algo espiritual que ele está sentindo. Às vezes uma preocupação em casa. As crianças sentem muito também as energias do lar, entendeu? Então, às vezes uma pessoa que trabalha ali traz a energia, ele pega pra ele. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o evangelho, fazer a prece com ele antes de dormir. Mas assim, as crianças, elas são obsediadas. Como a Dani falou, somos espíritos todos, cada um numa idade. Mas todos somos capazes de passar por... Capazes não, somos, como é que pode dizer? Suscetíveis a isso. Então, porque nós somos espíritos, né? Trazemos bagagens, trazemos inimigos às vezes, oferecemos sintonia. E as crianças, elas também, como nós, é a mesma coisa. A gente pode dizer até que com toda certeza, nós somos obsediados. Ou por estar fazendo bem, ou por estar fazendo mal. Não tem jeito. Se você está fazendo bem, claro que vão existir espíritos que vão querer te impedir de chegar na casa espírita, impedir de chegar no tratamento espiritual, impedir de você vir assistir uma palestra. Se você está fazendo mal, você vai ser obsediado para continuar fazendo mal. Você vai ser aconteceu na casa espírita. Você vai ser o soldadinho deles, né? Então a gente vai sofrer de uma maneira ou de outra. O que nos cabe aqui? O que nos cabe é resolver a questão da obsessão. Como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos minimizar essas ligações, os processos, as consequências desses processos, né? Porque tudo isso gera o quê na gente? Doença. Né? Exatamente. Então, isso aqui é outro resuminho, a gente já falou sobre isso, é só um resuminho para a gente ver a diferença com a obsessão simples. É mais séria, envolve aqui fenômenos mediúnicos, se sente o dono da razão, aqui são as mudanças que a gente percebe, a dificuldade da libertação, e ali o que é preciso para se evitar ou para se passar por isso, sair dessa obsessão. A reforma moral, a oração feita pelos familiares e amigos, os passes e a terapia obsessiva. Desobsessiva. Obsessiva a gente não quer mais, né? Por favor, a gente quer se livrar dela. Aí, eu não sei, eu acho que para a gente entrar... Vamos fazer o livro dos evangelhos, das respostas? Mas aí você vai pular lá no final? Não, e a gente deixa a fascinação para a próxima. Não, fascinação subjugação para a próxima. O que você acha? Pode ser. Você acha que em 10 minutos, em 5 minutos a gente vai falar?
Então, vamos pular a subjugação. Que? Psicografia? Não é nessa situação que a gente colocou, né? Existe a situação também de psicografia. Psicografia é quando... No caso da obsessão com fascinação, não conseguiu enxergar onde entra isso, onde para. É uma situação. Sente uma vontade compulsiva de escrever. Aí aonde ela estiver. Cada coisa horrorosa. Que vem aqueles livros de terror. Tô aqui agora. Aquelas coisas bem preciso pesadas. escrever. Pega um papel, sai escrevendo. Umas coisas desconexas, sem noção. E normalmente ainda se tem essa assina parte. como um espírito de luz. Eu já vi esse tipo de... assim, que o rapaz psicografava, né? Só que ele não achava que ele estava psicografando. Ele era inspiração. Ele escrevia só filme... Era só coisa de terror. Mas era uma inspiração que vinha do além, né? Mas que além que era. E aí ele escrevia e ele falava... de uma hora para outra eu sentia aquela vibração e eu fazia. Então, isso é um processo obsessivo, né? Ele já está envolvido, bastante envolvido, que ele já entra na psicografia, e ele ainda não está nessa fase de assinar Chico Xavier. Ele acha que é ele só, né? E vou pegar o gancho da Tati para tocar num assunto que não está no livro, mas a gente aproveita para falar, né? Esses espíritos obsessores, eles são tão inteligentes quanto os espíritos de luz. Igualmente inteligentes. Muitas vezes, eles se fazem passar por espíritos bons. E nós compramos a história de que é um espírito bom. E aí eles passam a nos utilizar. E nós, claro que nós estamos acreditando que estamos fazendo bem. Tá? Então, assim, muito cuidado com as inspirações, com as psicografias. Por isso que se fala tanto no cuidado em trabalhos mediúnicos fora de centro espírita. Qualquer que seja o trabalho, até uma psicografia, né? A Iraci bate muito nessa tecla aqui por conta disso. Aqui é um ambiente que está preparado, ele está seguro, protegido, tem a ambiência, a psicosfera, tudo especialmente cuidado pela espiritualidade maior, pelos mentores da casa. Então, o ambiente está totalmente favorável para que aquilo seja feito da maneira correta. Além disso, depois, também passa pela irradiação para se verificar a autenticidade dessas informações. Então, é questionado, é verificado se aquilo realmente procede. Todo esse cuidado é feito. Então, você imagina na sua casa se a gente tem esse cuidado todo. A gente não sabe o que o vizinho está fazendo, o que o cara de cima está bebendo, né? Qual é a situação que está ali em volta da gente. Por mais que a gente ore, por mais que a gente faça tudo no nosso ambiente familiar para que tenha harmonia, a maioria das vezes não tem, né? Existem conflitos na própria família. Então, vamos concluir que esses lugares, a nossa residência, não é o melhor lugar para esse tipo de trabalho, né? É na casa espírita mesmo. Não, tudo é só aqui na casa espírita. Fulano, me dá um passe, não pode. Mas aí você tem que vir na casa espírita, pedir, tem a equipe que vai à casa das pessoas que têm necessidade. Até porque a gente não sabe muitas vezes o desdobramento dessas situações. Você começa fazendo uma coisa muito bem, achando que está tudo certo, no meio do caminho a coisa se perde, né? Você, sei lá, parece lá uma situação de obsessão grave, uma situação grávida, como você vai resolver? Se você não tem o conhecimento, se você não tem o esclarecimento, se você não tá apto para fazer aquilo, né? Então você acaba gerando uma situação descontrolada, né? Então vamos ficar atentos a isso. Acho que é melhor você não botar nem a pergunta, porque não vai dar tempo. Como o assunto é gostoso, todo mundo gosta, tem dúvida, você queria perguntar alguma coisa, né? Na verdade, a minha dúvida psicografia,
acabei de falar, né? Eu acabei de falar, olha só. A pessoa tem a vontade de escrever. Eu tenho uma vontade repentina de escrever. Você vai a uma casa espírita, se apresenta no atendimento fraterno que acontece após as palestras e se coloca. Eu tenho essa vontade, acontece isso. Isso vai ser tratado pela casa espírita, que vai avaliar se você tem essa possibilidade de psicografia mesmo, se você não tem, se isso é uma obsessão, se não é, se você deve trabalhar desta forma ou não. Isso é orientado pela espiritualidade, através da pessoa que vai te atender no atendimento fraterno. Nós, muitas vezes, queremos muito fazer esses tipos de trabalho, muito, é da nossa vontade, né? Ajudar os outros. Imagine eu poder ser veículo de psicografia de pessoas que partiram para entes queridos que estão ali loucos para ter uma notícia. É muito legal, né? A gente tem essa vontade. Só que isso, Chico Xavier fazia isso, né? Só que isso é um caso, assim, nossa... A pessoa tem que ter uma conexão muito forte, a pessoa tem que ter uma segurança muito forte, porque ao mesmo tempo que a gente pode ser veículo de boas notícias, a gente pode ser veículo de más notícias, falar coisas que aquela pessoa não está preparada para ouvir. Então, por isso que existe a orientação espiritual. Todos nós temos a capacidade de ter intuições, inspirações, né? Eu já passei por essa situação. Eu mesma já passei. De vir uma história de uma pessoa e ser aquela história mesmo, ser real. E eu nem conheci a pessoa, né? Mas você não acha que se fosse a minha missão, eu seria encaminhada naquele momento para um lugar, para eu fazer esse tipo de trabalho? Seria. Por que eu ia ficar... Por que a espiritualidade, sabendo que eu sou um veículo, ia me deixar solta por aí? Esbarrei nela. Sabe, seu pai mandou falar para você, sua mãe. Não é assim. E aí a gente vê mesmo, a espiritualidade vai, te leva para uma casa espírita, você começa a frequentar, sem muita pretensão, né? Daqui a pouco você já está sendo chamado para um trabalho, aí você não entende por que eu estou fazendo esse trabalho. Aí mais para frente, você é chamado para outro. Por isso que eu estava fazendo aquele. Eu precisava passar por aquilo, para agora estar passando por essa nova fase. Então, assim, todas as nossas potencialidades, no momento que nós fizermos de coração, no momento que nós nos propusermos de coração é vir mesmo. Não é dizer, eu vou ser voluntário e hoje está chovendo, eu não vou, e agora eu vou, sei lá, está frio, está sol, essas coisas que a gente sabe, né? Quando a gente se propuser de coração, com certeza as nossas potencialidades vão vir à tona e vão ser bem aproveitadas, porque faz-se necessário cada vez mais pessoas no bem, atuando no bem, para a gente poder evoluir, fazer a vibração desse planeta mudar e a gente evoluir. A gente esgotou o tempo, então alguém quer fazer a oração final? Ninguém? Então, agradecemos a espiritualidade por estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo, esses benfeitores que nos amparam, que nos envolvem, que nos esclarecem, que possamos absorver os ensinamentos, fazendo melhor uso deles, pedindo a essa espiritualidade amorosa que fique conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Gente, só não esquece de, por favor, ajudar a gente na festa junina. O nome e o telefone. Porque aí ela vai ligar para entrar em contato. É Julina. É Julina.